Bom, então as 5 questões de múltipla escolha, vamos ver se são rápidas. A 1 eu botei assim, não ia pôr não, mas pensei, não, deixa eu ver se os caras sabem isso mesmo. Então isso aqui é uma, vamos dizer, o nome dízima periódica aqui é meio impróprio, porque estão na base 2, né? Mas de qualquer maneira, isso daqui é meio mais 1/4 mais 0/8. E aí, para chegar aqui, né, esse meio foi dividido por 2, 4 por 8. Né? Então aqui a gente tem 3/4, depois 1/8 vezes 3/4, depois 8 ao quadrado vezes 3/4, assim sucessivamente. Né? Então isso aqui soma 3/4 sobre 1 menos 1/8, que é 3 sobre 4, 7 vezes 8. Então isso é 6/7. Mas, prova cheia de armadilhas, não basta botar letra B e descansar, porque 6/7, se você fizer 6 dividido por 7, pode ser que dê alguma outra coisa. Né? Então, 0,60 dá 8, 4, 0 dá... Hã? Não, peraí. Eventualmente, tem em inglês eventually, é uma coisa que vai acontecer. Em português, eventualmente, é uma coisa que pode acontecer. Então, acho que agora é tarde. Né? Eventualmente, é uma coisa que pode acontecer ou não. Tá certo? Então, eventualmente, pode estar na forma de fração, mas na base 10 pode estar também assim, né? Aí, se eu não me engano, se você fizer a conta, a letra C também serve. E a letra C na forma de fração também é a letra D. Então, quer dizer, você tem as respostas certas aqui, B, C e D. Ok? Claro, tem a parte da pegadinha, assim, mas é melhor acontecer no treino do que no jogo. Né? Então, o jogo, aliás, vou dizer uma coisa, o jogo não é a prova. O jogo é quando vocês saírem daqui. Então, na verdade... Olha, 6/7 é esse número escrito na base 10 na forma de fração. Tá? Se fosse 6/7 na base 2, então você tinha que escrever assim, né? 6 dividido por 7. Então, isso aqui é na base 2, isso aqui é na base 10. Claro, entendido que na base 2 tem os algarismos 0 e 1, na base 10 tem... Nada grave assim, mas como essa questão da base tem lá o seu valor em computação, assim, achei que valia a pena botar essa questão. Eu já vi coisas horrorosas. Não sei, já vi assim, cara de palestra, o cara explicando testes de matemática para ver estudantes de colégios e tal, e diz que bota 1/4, e aí tem lá as opções, né?
0,25, B, 0,4, C, não sei o que. E essa aqui é a mais marcada. Então, por via das dúvidas, eu resolvi botar essa questão. Bom, questão 2, eu acho que vai ter um índice de acerto pequeno. Vamos ver. É porque é claro que somatório de 1 sobre N3 pode ser infinito ou pode ser finito. São positivos. Agora, isso daqui tem o seguinte, né? 1 sobre N3 é sempre menor que 1 sobre N2 se N for maior que 1. Como essa soma é finita, então somatório de N igual a 1 a infinito de 1 sobre N3 tem que ser menor que somatório de N igual a 1 a infinito de 1 sobre N2. Eu deveria pôr menor ou igual, porque se esse aqui for infinito, mas esse daqui a gente sabe que é finito. Logo, somatório de 1 sobre N3 é finito. Mas não é finito porque... Tá? Eu não posso dizer que isso daqui é finito, porque 1 sobre N3 tende a zero. Afinal, 1 sobre N tende a zero, e somatório de 1 sobre N é infinito. Então, o fato... Você tem termos positivos. O fato do termo geral tender a zero não implica em ter soma finita. Esse é um erro que a gente comete algumas vezes. Eu procurei fazer vocês cometerem agora, logo para não cometerem ele mais à frente. Tá? E, bom, também 1 sobre N3 não é menor que infinito, porque 1 sobre N3 é maior que 1 sobre N2, porque 1 sobre N3 não é maior que 1 sobre N2, muito pelo contrário. Quer dizer, então as duas opções que tinham essa coisa certa estavam erradas, porque a justificativa não estava à altura. Tá? Então, não tinha nenhuma resposta certa nessa aqui. Tá, mas o teste é para isso mesmo. Tem questões que eu tento colocar pensando, não, os caras vão errar isso aqui, deixa eles errarem, porque aí, quando eles erram, eles aprendem a não errar de novo. Tá? Não sei se vocês entendem, o teste, para mim, tem funções assim. Tem uma função que eu tenho um retorno, tem a função principal, que é fazer vocês estudarem. A função, quer dizer, a segunda função é fazer vocês estudarem para o teste. A principal é fazer vocês pensarem na hora do teste. Né? Na hora do teste, você vai lá e bota a cabeça para funcionar. E tem uma outra, assim, talvez alguma nota, alguma coisa assim. No caso da prova, tem essa função adicional da nota. Depois, a questão 3 era f de x igual a x5 menos 4x3 mais 2x mais 1. E a gente quer o limite Bom, a gente fez esse limite no caso geral, né? Quer dizer, se a gente fizer... A gente fez o limite quando h tende a zero de x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h, e isso deu nx elevado a n menos 1. Certo? Eu fiz com xn menos a n, mas é a mesma coisa. Fizemos isso? Não? Eu tenho certeza que fizemos. Eu tenho vídeo para provar, mas podemos fazer de novo. Agora não dá mais para negar. Né? Mas
A gente fez assim, eu fiz com x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a. Aquele negócio de limite e tal, tá? Então, quer dizer, aqui eu troquei a por x e x por x mais h. Quer dizer, isso aqui, a gente mostrou que isso daqui, isso aqui a gente escreveu assim, né? A gente escreveu assim, como x menos a vezes x elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 1 sobre x menos a, e simplificou aqui. E agora eu tenho aqui n parcelas, e como x tende a em cada uma isso vai tender para a elevado a n menos 1. Então isso aqui tende para n a elevado a n menos 1. É claro que agora, na verdade, eu tive um trabalho danado na aula passada, eu ia fazer uma aula, aí cheguei, você perguntou um negócio, outro perguntou outro, tal, eu acabei provando que o limite da soma é a soma dos limites e o limite do produto é o produto dos limites. Então, eu posso, na verdade, também, né, aqui usar isso, né? Quer dizer, o x elevado a n menos 2a, quando x tende a tende a a, e x tende a a. Como x tende a a, x vezes x, que é x ao quadrado, tende a a ao quadrado. X vezes x tende a a ao cubo e tal. X elevado a n menos 2 tende a a elevado a n menos 2, esse tende a elevado a n menos 1. Então, esse limite aqui está garantido. Mas, bom, e aí eu posso fazer isso também, observar que essa conta aqui pode ser assim, né, também, né? Pode ser x mais h a quinta menos 4x mais h ao cubo mais 2x mais h mais 1 menos x5 mais 4x3, aqui é menos, aqui é mais, né? Mais menos 2x menos 1, corto esse com esse, e aí eu posso agrupar esse menos esse menos esse menos esse, dividir cada um deles por h e aplicar isso daqui em cada um. Então, se eu fizer em geral, em vez de fazer com 2, eu posso fazer com x. Está dando para acompanhar? Não? Ó, aqui deu? Não, quer saber, esse aqui deu para entender esse aqui? Não? Posso. Mas, ó, só para ter certeza, vocês, quarta-feira, teve aula, depois teve aula do Bernardo, e depois vocês foram para casa jogar videogame? Foram estudar e tal? Tá bom, só por via das dúvidas. Porque isso aqui está dentro dentro da ideia assim, né? Você tem aqui uma função f, né? X, f de x aqui. Aí você pega um x, pega aqui um x mais h, pega essa reta secante e vê qual é a inclinação dela, quer dizer, o que ela faz aqui. Então aqui você tem f de x mais h menos f de x. E esse daqui é o h. Então, essa inclinação aqui é f de x mais h menos f de x sobre h. E a ideia é segurar a régua aqui e fazer esse ponto daqui vir andando para cá, até ficar tangente. Então, é fazer o h tender a zero. Então, a questão é olhar para isso e ver para onde que isso vai tender quando h tender a zero. Esse cara eu vou chamar de f' de x, vou chamar de derivada de f em x.
Então, eu fiz essa conta para x elevado a n. Quer dizer, vamos dizer, para um certo... Imagina que eu tenho f de x igual a x elevado a n. Então, eu tenho que fazer x mais h elevado a n menos x elevado a n. H e n aqui é péssimo, né? Para não fazer de novo a mesma coisa, posso tacar um binômio de Newton aqui, combinação, não sei o que e tal. Eu posso escrever isso aqui, posso escrever que A mais B elevado a N é igual a A elevado a N, mais N, A elevado a N menos 1B, mais N menos 1 sobre 2, A elevado a N menos 2B2, mais B elevado a N, pode ser aquilo, combinações e tal. Não? Então tá bom, então eu não vou fazer assim, infelizmente. Então eu vou fazer da outra maneira que eu tinha feito, tá bom? Então, em vez de eu pensar assim, no ponto X, eu vou pensar no ponto A. Eu vou pensar isso assim, ó. Em vez de X e X mais H, eu vou chamar esse aqui de A, é um A que eu fixei, esse aqui é um X que eu quero. Então, em vez de fazer isso, eu posso fazer... posso trocar assim, né? E posso chamar esse aqui de x menos a, e aí esse daqui é f de x menos f de a. E aí eu tenho que olhar para f de x menos f de a sobre x menos a e ver quando x tende a a, eu vou chamar isso aqui de f' de a, esse limite. Então, eu fiz essa conta com x elevado a n, quer dizer, eu fiz x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a. É claro que quando x tende a a, isso aqui em cima tende a zero, isso aqui também, vai dar 0 sobre 0. Mas se eu fizer, trabalhar um pouco antes, né, se eu escrever isso assim, esse aqui como x menos a, x elevado a n menos 1, mais a elevado a n menos 1, e esse aqui, x menos a, aí eu simplifico, e agora não tem mais zero aqui embaixo, e quando x tende a isso aqui tende para n a elevado a n menos 1. Tá legal? Ainda bem que tem um fim de semana pela frente aí. O Bernard falou que o fim de semana era dele, então vocês estão meio atrasados. Tá difícil essa ideia da derivada assim? Não, eu confesso, a primeira vez que eu vi essa ideia de derivada, não entendi porra nenhuma, mas foi lá na turma IME e tal, o negócio era meio chutado mesmo, mas vamos ver se a gente... Tanto para entender, a ideia aqui é velocidade, né? Tá? Tempo A, tempo X. Posição no tempo A, isso aqui está andando aqui é o tempo, é uma posição. Posição no tempo A, posição no tempo X. Ou tempo A, tempo X, valor da ação no tempo A, valor no tempo X. Ou lá o que você queira, alguma função que está variando. Então, quando você varia de A até X, você tem uma variação x menos A, aqui você tem uma variação f de x menos f de A. Então, se fosse uma coisa uniforme, regra de 3, né? F de x menos f de A sobre x menos A diz qual é o número pelo qual você multiplica essa variação aqui para ter a variação lá. Oi. Não, estou fazendo um exemplo. Calma. Mas quero saber se está todo mundo a bordo da questão. Não, o velocímetro lá, quando ele... Né, já viram o velocímetro? Ele fica lá mexendo, né?
Então, você não acha que o carro está sempre a 60 por hora. Nesse instante ele está a 60 por hora, daqui a pouco já está a 58. Tem aqueles mais assim que projeta no vidro da frente. Mas quando um de vocês tiver um carro desse, me convida para dar uma volta. O meu é um carro velho. Então, mas velocidade instantânea. Então, velocidade instantânea significa que ela vai medir a variação do espaço sobre a variação do tempo num tempo infinitesimal. Uma maneira de pensar. A maneira de pensar o tempo infinitesimal, uma delas é você dizer, bom, então eu faço a variação, digamos que a f de x seja x elevado a n. Então eu faço a variação aqui, divido pela variação aqui, e faço esse negócio, vejo o que acontece quando esse negócio aqui tende a zero, quer dizer, quando o x tende a A. Sempre nessas circunstâncias, se você está fazendo uma função que tem velocidade, esse aqui vai tender a zero, e esse aqui também. Então você vai ter um limite 0 sobre 0. Esqueci de botar no modo avião. Então, você tem uma coisa que seria 0 sobre 0. No princípio você vai tentar fazer, não vai dar certo, a menos que você consiga alguma coisa assim. Então, nesse caso de polinômio, dá sim. Ora, mas então se eu fizer esse negócio, por exemplo, nessa função aqui, eu posso fazer nessa, e cada um deles eu faço isso. Está claro aqui? Quer dizer, se eu fizer isso, eu vou ter f' de x, aqui vai dar 5x4, aqui vai dar 4 vezes 3x2, aqui vai dar 2, esse aqui vai dar 1 e esse aqui vai dar 0. Sim, não? Porque é só fazer assim, né? Eu vou fazer, digamos, vou fazer f de x menos f de a sobre x menos a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer x5 menos a5 menos 4x3 menos a3 mais 2x menos a e mais 1 menos 1. E agora eu divido por x menos a. Então eu faço esse aqui dividido por x menos a, esse dividido por x menos a, esse dividido por x menos a. Corta aqui. Esse daqui vai dar 5x4, esse daqui vai dar 3x2, mas tem vezes 4 aqui, menos aqui, né? Esse daqui já deu 2 e esse daqui já morreu. Dá isso. Tá legal? Ainda está com a resistência. Olha só, não vai dar para viver na era pré-renascentista eternamente. Você vai ter que passar o limite. Está muito rápido? Não, mas está muito rápido desde o começo da aula passada, que você já reclamou do negócio do limite. Não, pode fazer direto, porque 2 mais H e tal, pode fazer a conta direto, não é? Vamos dizer, é que aqui eu estou fazendo, para mim eu acho que é mais, eu já quero aproveitar para fazer isso aqui. Esse aqui vai valer em qualquer x, então depois eu faço x igual a 2, já está aqui, né? Tá, porque a questão é o limite de f de 2 mais H menos f de 2 sobre H. Se eu tenho essa resposta para qualquer x, então eu faço, para qualquer x é isso aqui, para x igual a 2, né, eu tenho aqui 80, isso mesmo? Né, x4 é 16, 80, 12 menos 48, mais 2,
É isso? Se eu não me engano, acho que deu até 34, não sei, dessa vez. Cada vez que eu faço a questão dá um resultado diferente. Acho que é por isso que eu botei a possibilidade de não ter nenhuma certa, porque assim eu posso errar à vontade. Então, sei lá, dá 34. Claro, eu posso fazer assim, né? 2 mais H, F de 2 mais H, menos F de 2 sobre H. Aí eu boto 2 mais H elevado à quinta, menos 4, 2 mais H ao cubo, mais... qual era? Era 2 mais H ao cubo, né? 2 mais H ao quadrado, acho. Deixa eu ver aqui. Não, 2 mais H, mais 1, menos 2 à quinta, mais 4, 2 ao cubo, menos 2 vezes 2, menos 1. Não. Aqui tinha um 2, né? Aí corta esse menos 1 com esse menos 1. Aí desenvolve esse negócio aqui. Foi assim que você fez? Não sei. Esse, aí o outro, só que ainda vai cortar o 5 com 5, aí fica só 2 mais 2H. Aí depois é só você... Aqui 2 mais 2H, porque aqui 2 mais H quinta... Então, você não precisa abrir, você bota ele como X, 2 mais H como X. X. Menos 4x ao cubo. Ali, tá, menos 4x ao cubo. Aí fica x mais 2 vezes x menos 2, menos 2, uma parada assim, mas bem rápido. Tem esse daqui ainda. Aqui virou x, né? Peraí, aqui virou mais 2x. Não, 2 mais h. Ficou 2 mais h mesmo? Fiquei 4, depois 2 mais h, aí o 4. Peraí, 4 mais 2h, mais 1. Menos 2 à quinta. Hã? F de 2 dá 5. Então já diminui o 5. A F de 2 dá 5. Aí já corta esse 4 e esse 1. Aí corta 4, corta 5. Aí eu dividi por H. Eu cortei Tudo dividido. H 2 e deixei o 2 separado. Eu cortei aquele H de lá. Tá. Aí deu 2 aqui. Deu 2 separado. E aqui ficou... X ao cubo. Menos x, vezes x mais 2, vezes x menos 2 sobre h. E aí o x menos 2 é o h. Exatamente. Beleza. Aí pra mim tá sendo mais fácil. Não, foi uma fase, mas é que você nem sempre vai ter essa sorte. Mas foi legal, não, maravilhoso. Eu, nos tempos para cá, eu tenho uma certa preguiça de fazer isso, mas normalmente assim, agindo na contramão, vocês talvez já tenham passado por essa situação desagradável de ter uma ideia, aí resolver uma questão lá com uma ideia que você teve, certa, e aí o professor dá errado, porque ele diz, não era assim que eu queria. Vocês já passaram por isso? Então, eu geralmente, assim, para, vamos dizer, redimir meus alunos que passaram por essa situação, normalmente quando eu olho numa prova, alguém teve uma ideia diferente, fez a questão, eu dou ponto a mais para estimular a pessoa a ter suas próprias ideias. Não vou te dar ponto a mais, mas legal isso, tá? A pessoa ter uma ideia própria e resolver a questão. Mas tem essa ressalva, quer dizer, foi uma coisa assim, do problema. Eu estou aqui, de certa forma, dizendo, aprende essa maneira que eu estou dizendo aqui, porque ela é mais geral, mas
Não vai muito na minha, não. Eu sempre dou esse aviso, não me lembro se eu dei esse aviso na turma, na primeira aula, que o meu papel aqui é emburrecer vocês. Eu não faço por mal, eu e todos os professores, a gente não faz por mal. É porque a gente tem muitos alunos pela frente, cada um com um background, com uma maneira de pensar diferente, e a gente quer ensinar lá uns negócios que a gente acha que é importante, e aí a maneira mais fácil é passar o trator em cima, assim, massacrar todo mundo e botar todo mundo pensando igual a gente. Me colocando do lado de vocês têm que resistir a isso, porque se deixar eu passar o trator, vocês vão ficar burros, vão ficar pensando que nem eu. Então, importante, reajam, digam, não, esse cara está tentando me enganar, ele está mentindo, ele está me enrolando, pensem com a cabeça de vocês. Tá? Claro que não dá para fazer isso sempre, porque vocês não podem reconstruir todo o conhecimento humano no curto espaço de uma vida. Então, a gente tem que engolir um pouco, beber uma água e tal, se afogar no conhecimento que veio antes e tal, e tentar digerir aquilo para ir um pouco mais além. Mas tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. Tá? De qualquer maneira, além de tentar emburrecer vocês, eu vou ter esse papel de ficar puxando vocês para que aprendam coisas novas, o que é extremamente doloroso. Eu tenho uma amiga que fazia, na época que eu conheci, ela fazia doutorado em educação, na época assim, né, as pessoas iam para motel, assim, e ela dizia, a escola não é motel, o negócio de prazer de aprender é mentira, aprender é doloroso, né, tem essa coisa, você tem que sair da sua posição de conforto e tentar entender uma coisa diferente. Tá? Então, bom, tentando fazer esse equilíbrio, legal a sua solução. Mas, bom, no final das contas achamos 34, foi isso? Eu achava que não tinha nenhuma resposta certa nessa aqui. Porque eu já fiz ela errada uma vez, certa outra vez. Acho que na hora que eu formulei eu achei que era 34, depois fui fazer de novo, errei. Bom, então 34. Tá? De uma maneira ou de outra. Depois, 4, a gente tem uma função x3 mais 1, isso aqui é o f de x. Aí a gente quer a área desse negócio entre o gráfico, o eixo do x, x igual a 1, x igual a 2. Então, em x igual a 1, a gente tem aqui 2, vou botar em outra escala, né? Em x igual a 2, você tem 9. E esse negócio, certamente, quando o x vai aumentando, isso vai crescendo. Né? Então, começa aqui, vai até aqui e faz uma coisa assim. Eu quero essa área aqui, né? Entre o eixo do x, o gráfico, essa reta e essa reta aqui. Então, certamente, essa área S, né, é maior. Aqui tem 1, aqui tem 2, então S é maior que 2. Aqui tem 1, aqui tem 9, é menor que 9. Então, a letra A está certa, a letra B está certa, a letra C está certa. E será que é 4 essa área? Bom, aqui tem a base 1, aqui tem 8, né? Se fosse 9, seria assim, né? Seria exatamente a metade. Mas x3 mais 1, x3 ela vai crescendo, mas vai crescendo cada vez mais depressa, né? Ela vai fazendo... Eu desenhei assim, mas eu tenho bons motivos para isso, né? Porque se você olha a inclinação da tangente, a tangente aqui é 3x2, pela conta que a gente acabou de fazer, né? Tá? Quer dizer, se eu pegar aqui num x qualquer e olhar a inclinação dessa reta, calculando isso daqui, vai dar sempre 3x2.
3x2, quando x aumenta, vai aumentando. Então, a inclinação da tangente vai aumentando. Então, essa coisa vai fazendo assim. Então, com certeza, ela está abaixo dessa reta daqui. Então, certamente, essa área que está aqui... Né, bom, aqui você tem menos do que 4, mas você tem ainda mais um aqui. Então, não está claro se isso pode ser 4 ou não. Né? Será que é 4? X4, 4 mais 1, 5. Vou deixar subjúdice. Assim, eu sei que essa área vai ser x4 sobre 4 mais x, 1, 2, quer dizer, isso aqui vai ser 16 quartos mais 2, menos 1 quarto, menos 1. Quer dizer, isso daqui vai dar 6, menos 5 quartos, que não dá 4. Mas isso aqui eu estou usando poderes mágicos que eu tenho, que vocês ainda não têm. Tá? Em princípio, vamos deixar, não tem... Olha, com os que você sabe até agora, pode ser 4. Dá para ver isso aqui. Bom, você pode depois fazer com mais detalhe e calcular essa área. Você pode fazer aproximações para isso. Né? Por exemplo, aqui, fazer isso e dizer, bom, pega essa daqui, calcula a aproximação por esses dois trapézios. A área aqui vai estar abaixo desse trapézio, soma esses dois trapézios, vê o que dá. Se a soma dos trapézios estiver abaixo de 4, como a área vai estar abaixo da soma dos dois trapézios, estará abaixo de 4. Tá legal? Não vou fazer isso não, mas deixa aí. E a questão 5, bom, 1 mais x2, mais... Bom, se x for menos 1, será que dá 0? Dá 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, menos 1. Se x for menos 1, será que dá 0? Faz sentido dizer que 1 menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Pois é, né? A soma às vezes dá 1 e às vezes dá 0. Na verdade, pela definição de limite que a gente deu, não pode. Porque tem que, a partir de um certo ponto, ficar sempre perto do limite. Então, se o limite fosse 0, teria que estar sempre perto de 0. Como às vezes está ficando 1, não vale. Então, está errado. Ô, merda. Estou dando aula. Bom, então, não é 0. Se x é menor que menos 1, então você tem aqui um número menor que menos 1, número... Quer dizer, esse negócio aqui, tipo, menos 2, né? Vai dar 1, menos 2, mais 4, aí tira menos 8 e tal, vai ficar oscilando e não vai ter limite, né? Também não vai convergir para lugar nenhum. Então faz sentido dizer que não existe se x é menor que menos 1. E a letra C diz que é infinito se o módulo de x é maior que 1. Oi? Não, mas... 1. Será que vai dar negativo? Será que vai dar menos infinito? Eu fui meio leviano, vamos ver. 1, menos 2,
mais 4. Menos 8. Os números negativos são sempre maiores, então eu pensei, poxa. Não, mas aí, ó, menos 8. Não, não são, né? Porque agora você tem mais 16, né? Mas aí vai ter o menos 32. Não, mas se você somar até aqui, né? Somando até aqui, você tem 1. Aí você soma aqui, você tem menos 32. Aí você tinha 1, era 1 mesmo? Ah, não, peraí, você tinha 21, menos 2, você tinha 9, né? Aí menos 32 foi para menos 23, mas agora você soma 64. Então, na verdade, você vai ter valores positivos, negativos, positivos, negativos, não tem limite, né? Eu comecei com menos 8, aí vai menos 2, as potências negativas começam maiores. Não tem essa relação. Não, depende, né? Porque se você somar até uma potência par, aí as negativas ganham. Mas quando você soma até uma potência ímpar, entendeu? Se você soma um número par de parcelas, as negativas ganham, mas se você soma um número ímpar, as positivas ganham. Está vendo aqui, ó? Podia ser, se as positivas ganham às vezes, as negativas ganham às vezes, só vai ter limite se o limite for 0. Porque aí você pode ter as positivas ganhando um pouquinho, as negativas ganhando um pouquinho, mas esse pouquinho sendo cada vez menor, e o limite ser 0. Mas não é o caso aqui, né? Então, realmente não existe esse módulo, se x é menor que menos 1. Então, não pode ser mais infinito se o módulo de x for maior que 1, porque se o número for negativo muito grande, o módulo dele vai ser maior que 1 e não vai ter limite. E, bom, se x igual a meio, o limite é 2, né? Então, temos letras B e D, né? Tá legal? Essa parte era para levar menos tempo. Falei isso, mas não é para não perguntar, não. Eu saí da aula passada aqui todo feliz, falei para os meus colegas, pô, que legal, os caras perguntaram para caralho, eu ia fazer umas coisas, me fizeram fazer coisas completamente diferentes e tal. Então, continuem, por favor, perguntando. Bom, aí nas discursivas, tem essa fórmula aqui que me persegue, eu aprendi. Justamente algum professor lá no pré-vestibular ensinou essa fórmula e eu não sei porque eu decorei. Então eu sei ela de cor, assim, né? E se você fizer 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado, isso daqui dá n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Em princípio você pode deduzir essa fórmula. O mais bonito é isso, você vai lá e mostra que isso realmente acontece fazendo os testes e tal, e tem a maneira, assim, eu chego para você e digo, olha, eu fiquei 40 dias e 40 noites em jejum lá no Alto de Santa Teresa e Deus me deu essa fórmula e eu trouxe para vocês. Aí você pode dizer, não, mas esse negócio de Deus e tal, e dizer, não, posso demonstrar. Então, uma maneira de demonstrar é você fazer por indução. Você pega isso, vê se vale para n igual a 1. Bom, n igual a 1, essa soma tem que dar 1. E quando você faz n igual a 1, aqui realmente dá 6 sobre 6 dá 1. Então, n igual a 1, tá legal. Aí supõe que isso aqui seja verdade. Aí vamos ver se vale também para n mais 1. Então você soma n mais 1 ao quadrado e vê se isso dá n mais 1. Bom, isso aqui vai dar n mais 1, 2n mais 1 sobre 6, mais 6 n mais 1 ao quadrado e, sei lá, bota o n mais 1 em evidência, rebola aí e tem que dar, né? Você espera que isso dê n mais 1, n mais 2,
2n mais 3, que seria essa fórmula aqui sobre 6. E aí você trabalha com isso aqui até obter isso daqui. Se obtiver, tá certo. Tá legal? Deve dar, né? Bota o n mais 1 em evidência e tal, umas coisas assim. Preciso fazer? Posso deixar que o mecanismo da prova por indução é isso. Você prova para n igual a 1 e aí mostra que, de maneira absolutamente geral, que se a fórmula vale para um certo k, ou para valores menores ou iguais do que k, então ela vale para k mais 1. E aí, como vale para 1, vale para 2. Como vale para 2, vale para 3. Como vale para 3, vale para 4. E assim vale para todo mundo. Ok? Quer dizer, é uma maneira de testar alguma afirmação sobre os números naturais. Um bom desafio é encontrar uma fórmula geral, mesmo que seja uma fórmula por recorrência, para as somas das n primeiras k'ésimas potências, para os cubos, para as quartas potências e tal. A razão de ser um bom desafio é a questão seguinte. Vou fazer a questão seguinte, que a questão seguinte você tem f de x igual a x2 e eu quero calcular a área limitada por essa curva daqui, a horizontal e a reta vertical x igual a A. Então, essa área daqui. E a ideia divide esse negócio em n pedaços iguais. E aí aproxima por esses retângulos aqui. E a ideia é o quê? Que você vai ter uma aproximação por cima e quando esse n, que é o número de retângulos aqui, tender para infinito, esse erro que você está cometendo vai tender a zero e aí essa aproximação vai tender para a área mesmo. Tá legal a estratégia? Pode fazer por cima e pode fazer por baixo. Oi. Não, aqui eu estou só meio assim, dizendo, dando como óbvio que vai dar certo, faça por cima ou por baixo. Se você fizer por baixo, você vai perder esse retângulo. Aliás, você não vai perder esse retângulo, né? Esse retângulo vai aparecer aqui, e você vai perder esse último aqui. Então, a diferença entre a aproximação por cima e a aproximação por baixo vai ser a área desse retângulo, que é A ao quadrado vezes A sobre N, que vai ser A ao cubo sobre N. Quando N tender a infinito, isso vai para zero. Então, a diferença entre a aproximação por baixo e a aproximação por cima vai para zero, o que, de passagem, demonstra. Quer dizer, você tem uma área que está entre as duas. Se a diferença entre as duas tende a zero, então, se uma delas tende para um limite, se a de cima tende para um limite, a de baixo vai tender para o mesmo limite, porque a diferença tende a zero. E a que está no meio, coitada, vai exprimida para o mesmo limite. Tá? Então, a ideia seria essa, né? Aqui você tem 1 sobre n, A sobre n, 2A sobre n, 3A sobre n, etc. N menos 1, A sobre n e A. E aí, o primeiro cara daqui é A sobre n ao quadrado, que é essa altura aqui, vezes A sobre n.
O segundo vai ser 2A sobre N ao quadrado vezes A sobre N, etc., etc., até o último, né, que é NA sobre N vezes A sobre N. Quer dizer, isso aqui é a altura, isso aqui é a base. Né? Todos os retângulos têm base A sobre N. E cada um deles tem uma altura. Então, isso aqui, aliás, aqui é o quadrado. Né? Então, aqui a gente tem A3 sobre N3 em evidência e que multiplica, surpresa, 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais N ao quadrado. Por isso que eu dei a questão 1. Então, isso daqui vai dar A3 sobre N3, que multiplica N mais 1, 2N mais 1, sobre 6. E para onde diabos tende esse negócio quando N tende para infinito? Bom, o A ao cubo vai ficar parado. Né? Então, vamos escrever isso aqui, né? A ao cubo, aí aqui eu tenho 6N3, e aqui ó, eu tenho N, quer dizer que aqui eu tenho 2N3, mais, em N2 eu tenho 2N2, mais N2, então mais 3N2, se eu não me engano, e depois eu tenho N, né? Acho que é isso. E aí, bom, eu posso escrever isso assim, né? Isso é A3 que multiplica, aqui eu tenho 1/3 mais 2 sobre N, mais, aliás, 2 sobre N, não, 1 sobre 2N, mais 1 sobre 6N2. E agora, olhando para isso, quando N tende para infinito, isso tende a zero, isso tende a zero. Esse aqui é 1/3, então isso daqui tende para 3 sobre 3. Significa que essa área aqui é a 3 sobre 3. Tá legal? Foi rápido? Foi rápido? Não, tá tudo bem? Repara, a gente pegou a soma dos quadrados. Uma coisa... Mostramos. Fizemos essa aproximação aqui. De passagem, observamos que essa aproximação por cima está aqui, a área que a gente quer está embaixo dela, e abaixo dela tem a aproximação por baixo, mas a aproximação por baixo difere da aproximação por cima de uma coisa que tende a zero. Então, portanto, se eu achar o limite da aproximação por cima, a área vai ser esse limite. Tá legal? Todo mundo? Não sei se vocês entenderam isso. Não, porque olha só, se vocês entenderam isso, é um momento histórico. Pelo seguinte, se você olhar para a matemática antiga, lá na Grécia Antiga, só o Arquimedes, que é considerado assim, qualquer ranking da revista Times, do Financial Times, do, sei lá, do que você quiser, da Gazeta Mercantil que acabou, do Valor Econômico e tal, qualquer ranking dos 5 maiores matemáticos de todos os tempos, está lá o Arquimedes. E só o Arquimedes foi capaz de calcular. Na verdade, o Arquimedes calculou esse pedaço aqui. Mas, claro, você tem um triângulo, tem esse pedaço aqui, você tem esse, tem esse, tem esse aqui. E ele fez por um método absolutamente fabuloso. Lá ele era especialista naquele negócio de equilíbrio, de botar a balança aqui, equilibrar, e aí ele vai, você lê o artigo dele, ele vai fazendo um negócio, tá, equilibra um peso aqui, outro peso ali, de repente ele, pum, tira esse negócio. Aí ele sabe que ele era ele, que ninguém ia entender aquele negócio, aí ele vai lá e faz de uma outra maneira, mais explicadinho e tal, mas
Então aqui, nesse momento, nós estamos sendo capazes de calcular algo que só, em um determinado momento histórico, só o Arquimedes foi capaz de calcular. Isso é uma medida assim também de como é que é a evolução. Se você voltar mais atrás, é óbvio, né, todo mundo aqui sabe contar até 1 milhão, somar e tal, mas essas coisas você aprendeu quando era criança, mas teve um momento na história da humanidade que só os maiores gênios da matemática eram capazes de fazer aquilo. Então nós vamos aprender várias coisas que vão ser fáceis, mas que correspondem a coisas que num determinado momento foram muito difíceis. E coisas que a gente vai achar meio difíceis hoje, mas que se você olhar bem, você diz, não, mas claro que isso aqui, daqui a 100 anos, as crianças vão aprender, as crianças de 8 anos vão saber esse negócio. Isso aqui, por exemplo, né? Tem maneiras mais fáceis de fazer isso, tá? Nós vamos aprender ideias mais gerais. Então, o problema 3 é fazer uma caixa sem tampa. Você pega uma folha aqui de papel, cartolina, sei lá do que, lados A e B, A é o menor, B é o maior, aí corta X, 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 e X aqui também, né? E joga fora esses pedaços aqui, dobra assim, e tem uma caixa sem tampa. E aí a questão é saber qual é o X que vai dar volume máximo. Então, para cada X, V de X é o volume da caixa. Então, aqui você vai ter B menos 2X, A menos 2X, X. Então, você vai ter X, B menos 2X, A menos 2X. E o X, claro, ele pode variar de 0 até A sobre 2, porque A é o menor, né? Quer dizer, 0 menor que X, menor que A sobre 2. A gente pode fazer um gráfico. Né? X, V de X, 0, A sobre 2. Bom, quando X for 0, dá 0. Quando X for A sobre 2, dá 0. Então, aqui dá 0, aqui dá 0. E esse cara é sempre positivo, B é maior que A, então esse é sempre positivo, X é sempre positivo. Então esse negócio é sempre, quando X não é 0 nem A, todos esses termos aqui, os três são positivos. Então esse negócio aqui tem valores positivos aqui. Repara que eu estou fazendo um desenho em que X é uma medida, é um comprimento mesmo. Mas V de X é uma coisa, é volume. Mas eu estou representando assim, por uma coisa aqui. Então esse gráfico aqui já é uma representação em que eu estou marcando um volume como se fosse um ponto na reta. Mas olhando para isso daqui, eu olho e digo, pô, começou em 0, vai subir, mas vai ter que descer para 0, e tem um ponto de máximo, vamos dizer, nesse meu desenho esse daqui, mas em outro desenho podia ser outro, mas seja qual for o desenho, nesse ponto de máximo, se tiver tangente aqui, a tangente é horizontal. Tangente horizontal. Tangente horizontal significa que a inclinação é 0. E eu acabei de aprender a calcular a inclinação. Porque isso daqui ó, escrevendo de outra maneira, isso é 4x3, né? Depois você tem menos 2x, A mais B, x, e mais, aqui é x2, né?
Aqui você tem menos 2x vezes A, menos 2x vezes B, e você tem ABX, acho que é isso. Né? Então, é uma coisa de terceiro grau, não importa o que é A mais B, AB e tal. Eu sei calcular o coeficiente, a inclinação da tangente. É aquela derivada que eu defini. Né? Quer dizer, eu posso fazer, se eu fizer o limite, quando x, sei lá, vou botar assim mesmo, quando h tende a zero, de v de x mais h, menos v de x sobre h, pela fórmula que eu deduzi, né, isso aqui vai dar 12 x2 menos 4 a mais bx mais ab. Que aqui eu tenho, se eu não errei conta nenhuma, aqui eu tenho 4x3, quando eu fizer a conta aqui vai dar 12x2. Esse daqui é alguma coisa vezes x2, então vai dar 2 vezes 2, 4, 4 a mais bx, e esse aqui vai dar b. Então eu estou procurando um x tal que esse negócio dá zero. E por obra e graça do destino, por escolha minha, claro, né, isso aqui é um problema em que esse negócio aqui é uma coisa de segundo grau, das poucas coisas que a gente sabe fazer o quê? Sabe teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, sistemas de equações de primeiro grau, que a gente vai descobrir na álgebra linear 2 que a gente não sabe, e equação de segundo grau, somar PG, são as poucas coisas. Então, equação de segundo grau a gente sabe. Então, a gente sabe calcular o x que anula isso. A gente está procurando, quer dizer, a gente sabe, olha, esse ponto de máximo é um ponto em que a inclinação da tangente é zero. Então, eu estou procurando um x tal que esse limite aqui, que é o v' de x, tem que dar zero. Deu uma coisa de segundo grau, só tem dois. Um deles é o cara que eu estou procurando. Então, eu resolvo essa equação. Tem que ver se os dois caras estão aqui, entre 0 e A sobre 2. Se só tiver um, é ele. Tem que ter um. Mas se não tiver nenhum, é porque tem alguma coisa errada no meu raciocínio. Tá certo? Porque está claro aqui que esse negócio sobe, desce, e na hora que chega no máximo, a derivada é zero. Então tem que ter um ponto aqui em que a derivada é zero. Então essa equação aqui tem que ter uma raiz aqui no meio. Se só tiver uma, é essa. Se tiver duas, será que pode ter duas? Eu acho que não pode ter duas aqui no meio. Hein? Porque, olha só, se tiver uma aqui e depois outra aqui, pode? Não, pode sim. Ó. Pode ser uma coisa assim, ó. Pode fazer assim e assim. Quer dizer, pode, entendeu? Pode ter um ponto aqui, ó, que a inclinação é zero, mas ele não é de máximo nem de mínimo. Uma coisa, né? Veio subindo, parecia que ia embicar para baixo, mas na última hora não, pisou no freio assim, na hora que pá, tirou o pé do freio e ele continua andando. Então pode ter dois aqui. Então, sei lá, calcula aqui. Eu sei a fórmula de eu esqueci. Como é que era assim? Era AX2 mais BX mais C igual a zero. Então isso aqui é AX2 mais B sobre AX mais C sobre A. Podia ser uma coisa podia ser um quadrado, né? Então vou botar 2B sobre 2A. Então isso aqui é A x2 mais duas vezes b sobre 2ax mais b sobre 2a ao quadrado, isso aqui é um quadrado, né, mais, aí eu tenho que tirar isso, menos b2, aqui tem a, 4a2, então sobre 4a, mais c sobre a igual a zero, então isso daqui é
A, que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, igual a B2 menos 4AC sobre, aqui era 4A2, né? 4A2, 4A2? Não, era 4A mesmo, né? Porque tinha o A aqui, né? Então aqui eu tenho x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b2 menos 4ac sobre 4a2. Então x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Então x é igual a menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Estou pagando a dica. Eu sei que o professor de vocês na nona série fez essa dedução e vocês não prestaram a menor atenção. Não, eu já vi isso acontecer. Eu estava lá vendo o professor. Então, aí vocês decoraram a fórmula. Eu estou só aqui desmistificando um pouco que dá para deduzir rapidamente, né? Então, a gente aplica essa fórmula aqui. Eu sou melhor de deduzir a fórmula do que de aplicar. Vamos ver. Então, x é igual a 4a mais b, mais ou menos, raiz... bom, no caso... Bom, agora já fui por aí mesmo, deixa assim mesmo. 16 a mais b ao quadrado, menos 48 AB sobre 24. Ui, que horror. Bom, aqui pode cortar esse 4, esse aqui 6, aqui 4, corta aqui 12. Então, isso aqui é igual a A mais B, mais ou menos. Aqui tem outro 4, né? 2, raiz de A mais B ao quadrado, menos 3AB sobre 6. Aí aqui vai dar 2 mais A2 mais B2 menos AB. A2 mais B2 menos AB. Dividido por 6. Será? Eu tenho impressão... Bom, tem que decidir aí qual desses caras está entre 0 e A sobre 2. Tá? E escolher. Então, ó... Esse daqui? Porque tinha 4 aqui e tinha 4 aqui. Né? 12 é 4 vezes 3. Tem 4 aqui, aí eu joguei 2 para cá, virou 3 aqui. Foi? Eu cortei 4, é mesmo, caralho. Eu cortei 4. Não, então aqui na verdade não era isso, né? Porque eu cortei 4 aqui, então esse daqui foi embora, e esse daqui também não virou 12, virou 3 direto, né? Então aqui na verdade, né, era A mais B, mais ou menos, raiz de A mais B ao quadrado, menos 3AB sobre 6. Isso? Bom, agora testa aí. Vê se os dois estão entre 0. Se os dois estiverem entre 0 e A sobre 2, vai ter que ver qual que dá o maior valor ali. Se só um tiver, é ele, né? Eu acho assim que esse negócio... Eu estou achando assim que esse com sinal mais deve cair fora, né? Porque o B é maior que A, né? Se esse negócio aqui der maior que A...
Bom, não sei. Mas tá com cara de ser o sinal menos aqui. Tá? E aí você bota esse lá e testa aí. De qualquer maneira, fazendo agora o resto das contas, você pode fabricar a sua melhor caixa. Imagina que você vai num programa na TV que você tem que... Exatamente isso, né? Tem uma cartolina lá e você pode encher de bombom ou de dinheiro, quem sabe, né? Então você quer o maior volume lá, tem que fazer assim. Bom. Mas isso aqui é um modelo de problema de otimização, né? Você tem... você quer o valor máximo de alguma coisa, então você escreve aquela coisa que você quer maximizar em função de uma variável, um parâmetro que você controla, e aí, num caso como esse, poderia, vamos dizer, você tem assim, num certo intervalo, tem a função. Pode acontecer o seguinte, você ter um máximo numa extremidade, e aí aqui a derivada não precisa ser zero. Ou pode ser o máximo na outra extremidade, mesma coisa. Mas se o máximo acontecer no interior, e tiver derivada, né, a derivada é zero. Oi. Como é que é a desigualdade das médias? Usou aqui nessa... Aqui? Aqui direto? Uhum. E você chegou a... Qual? Aqui, o valor disso aqui direto. Tudo bem. Bom, tem que ver se corresponde a algum X entre você não deu para saber. Uhum. Bom, pode ser que saia mais barato do que esse método aqui. De qualquer maneira, assim, problema particular, solução particular, beleza. Mas eu estou enfatizando que isso é uma ideia geral, né? Você que é o valor máximo de alguma coisa. Então, você tem algum parâmetro que você controla. Você quer achar o valor do parâmetro que dá o máximo. Então, você escreve aquela coisa como função do parâmetro. E aí, olha para... Liga essa maquininha aqui. Bom, o máximo pode estar numa extremidade, na outra extremidade ou no ponto de dentro com derivada zero. Aí, bom, se deriva igual a zero. Pode ser que quando você deriva igual a zero, deu uma equação de segundo grau e você acha. Pode ser que dê uma coisa horrorosa e você diga, pô, e agora? Mas, de qualquer maneira, tentar achar o zero, tentar achar um valor de x onde uma função é zero, costuma ser mais fácil do que achar o máximo de uma função, assim, do nada. Mas tem maneiras de pensar também, ó, pensando assim em termos da... Mesmo pensando em termos da derivada, você pode também pensar assim, está dizendo, eu estou procurando o ponto de máxima, aí eu chuto esse cara daqui, chego aqui, está aqui, x0, não é o máximo, sei lá. Mas aí eu olho para a derivada e digo assim, está crescendo para cá. Então eu digo, bom, então eu vou andar um pouquinho para cá. Aí eu procuro um x1 para cada um, vamos dizer, 2x0 mais alguma coisinha,
E venho para cá e olho para a derivada de novo. Cheguei aqui, bom, está crescendo ainda? Jogo aqui. Digo, não, andei, pô, vou botar aqui. Aí eu chego aqui, aqui já está decrescendo, então eu tenho que voltar para trás. Então tem uma maneira também de você ir tentando aproximar, se orientando pela derivada, entendeu? Porque ela indica para onde que está crescendo, para onde que está decrescendo. Também é uma... Isso é o método de Newton máximo, não é? O método de Newton é justamente uma ideia, assim, na verdade o Newton nem, quer dizer, ele sabia a derivada, mas ele fez uma coisa assim meio, a ideia do Newton para resolver uma equação de polinômio, ele faz assim, ele quer P de x igual a zero, aí tem lá o polinômio, né? Aí ele diz assim, bom, então vamos chutar um x0. Aí, bom, P de x0, bom, não deu zero. Que pena. Então o x é x0 mais h. Aí ele pega P de x0 mais h. Aí substitui aqui. Quando substitui, vai sair uma parte que é P de x0 e mais uma parte que depende de h. Tipicamente, vamos dizer, você tem, digamos assim, que você vai achar a x0 mais h ao quadrado, mais b x0 mais h, mais c. Então isso aqui vai dar a x0 mais x0 ao quadrado, mais b x0 mais c, que é o p de x0, e aí vai ter o a h2 mais 2x0 ah mais bh, só. Aí olha o que o Newton jogou. Ele disse assim, o meu h deve ser pequeno. Digamos assim, se eu chutei bem, o meu h deve ser pequeno. Se o h é pequeno, o h ao quadrado é muito pequeno. Então eu esqueço o h ao quadrado. Se tivesse termo maior, esquece o h ao quadrado, h ao cubo, h ao quadrado, e calcula o h só assim. Aí ele tira o valor de h e substitui. Aí diz, não, peraí, não deu certo ainda, mas... Então, esse é o meu x1. Esse x0 mais h é o x1. Agora eu vou fazer o x2, é o x1 mais um h. E aí repete a mesma ideia. Tem uma interpretação disso com a derivada, mas o Newton pensou assim. Na verdade, o Newton, aliás, a ideia dele era pensar sempre uma função. Assim como você pensa um número como soma de potências de 10, na verdade, pensando depois da via soma de potência de 1/10, e a ideia é que você, quando você para, é que você diz, bom, essas outras potências que são muito pequenas, você esquece. Ele pensava assim, uma função de x é uma soma de potências de x. E, eventualmente, quando x é pequeno, eu posso jogar fora as potências grandes. Ele teve essa sacada, assim. Bom, mas... Questão 4. Questão 4 é um paradoxo, irmão do paradoxo de Zenon, né? Quer dizer que se você quer ir do ponto A até o ponto B, você nunca vai chegar em B, porque você vai ter que passar pelo ponto médio, e depois você vai ter que passar pelo ponto médio, e depois pelo ponto médio, depois pelo ponto médio, então sempre está faltando alguma coisa. E a questão era se você concorda com isso ou não. Eu tive vontade de escrever que se você concorda, você deve mudar de curso e fazer alguma coisa ligada às artes. Precisa, porque a matemática é meio parecida com as artes, né? Porque a arte não deve contas à realidade. Né? A matemática também, agora sim, com o negócio de matemática aplicada, fica mais... Tá certo? O teorema de Pitágoras é o teorema de Pitágoras. Ele não afirma nada sobre o espaço físico. Ele lá dentro de certas hipóteses. Se o espaço físico não satisfaz o teorema de Pitágoras, tudo bem, paciência, os físicos que se virem com isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ninguém pode acreditar que é impossível ir do ponto A
até o ponto B, porque você tem que passar por infinitos pontos no meio. Mas então, em vez de dizer para você fazer uma carreira ligada às artes, eu botei de castigo você somar essa PG infinita. Tá legal? Mas qual é a falácia nessa história, né? A falácia é que você tem que andar até aqui, depois até aqui, depois até aqui. Então, o tempo que você leva é a soma do tempo que você leva até aqui, mais o tempo que você leva até aqui, mais o tempo que você leva até aqui, e é uma soma infinita. Mas então está implícito no raciocínio que quando você soma infinitos números positivos, essa soma dá infinito. Que é uma coisa que a gente discutiu, que na verdade não tem uma base muito boa, porque, vamos dizer, se você somar esses números que estão aqui embaixo, isso nunca passa de 2. Se você definir soma infinita de uma maneira razoável, então esse negócio aqui, essa afirmação que somar infinitas parcelas positivas dá infinito, não tem nenhuma razão de ser. Tá? Essa é a falácia da história. Bom, questão 5. Fizeram a questão 5? A questão 5 é muito bonita. Não fizeram, não? Poxa, é tão linda. Hã? Fez? Olha só, vamos fazer um desenho. Fazer um desenho. N de R é igual ao número dos pares AB pertencentes a Z ao quadrado, tais que A2 mais B2 menor ou igual que R2. Ou seja, se você pegar aqui o círculo de raio R e pegar tá muito bom meu desenho, mas claro que devia ter uma simetria, devia ter o mesmo, mas está certo? Então aqui você tem os pontos de, aqui você tem o eixo dos Y, o eixo do X, ou dos A e dos B, você tem aqui os pontos de coordenadas inteiras. E você quer, na verdade, saber quantos pontos de coordenadas inteiras tem aqui dentro. Repara o seguinte, eu posso fazer uma coisa assim, ó, eu posso associar a cada ponto um quadrado, que é esse quadrado assim. Então, para cada ponto que está aqui dentro, eu tenho um quadrado. Observação. Se eu aproximar essa área desse círculo por quadrados, assim, claro que você tem aproximação por fora, né, que é feita assim, e tem aproximação por dentro. A aproximação por fora pega todos os quadrados que interceptam esse círculo. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui não corresponde a um desses pontos, porque esse ponto aqui está fora. Estou pegando para cada quadrado o ponto, o vértice inferior esquerdo. Então, esse quadrado aqui não contou. Por outro lado, se o quadrado estiver inteiramente contido aqui, então, esse cara está aqui dentro. Então, observa o seguinte, se eu fizer uma aproximação por quadrados, se eu pegar, digamos que a área aqui, πr2, essa área, ela é maior que, vamos dizer assim, a aproximação por baixo, chamar assim SR, vamos chamar assim vou chamar de SR, e menor que SRzão. Essa aqui é a aproximação pegando todos os quadrados que estão inteiramente contidos no círculo. E essa aqui pega todos os quadrados que interceptam o círculo.
Mas é uma aproximação grosseira, né? Porque são quadrados de lado 1. Né? Quer dizer, não quer dizer que a diferença entre essas duas tenda a zero. Mas eu posso fazer um pequeno truque, fazer uma mudança de escala. Divide tudo por R. Então esse círculo aqui passa a ter tamanho 1. Se eu dividir tudo por R, fica tudo igualzinho, os números ficam iguais. Número de quadrados e tudo. Só que esse círculo tem raio 1, e esse quadrado aqui agora tem lado 1 sobre R. E essa desigualdade, vou chamar, na verdade, botei um Rzão, é o S que é grande, né? O R continua pequeno, tá? Esse aqui é um S grande, esse aqui é um S pequeno. Isso está valendo, só que agora é só π. Porque o círculo agora tem raio 1. E os quadrados têm lado 1 sobre R. Tá? O número de quadrados de lado 1 sobre R, quer dizer, o número de pontos com coordenadas que são múltiplos inteiros de 1 sobre R dentro do círculo de raio 1 é igual ao número de pontos com coordenadas inteiras dentro do círculo de raio R. Eu dividi tudo por R. Então, isso aqui está valendo. Só que agora o R, quando o R tender para infinito, esse quadradinho tende a zero. Quer dizer, esse aqui, a aproximação por baixo e a aproximação por cima, as duas vão tender para π. Só que esse número aqui, n de R, está entre isso daqui, né? Isso daqui é um certo, vamos dizer assim, um certo número assim, vezes 1 sobre R2. E esse daqui é um certo número, é o número de quadrados que interceptam aqui, vezes 1 sobre R2. E isso daqui é assim, né? Só que esse número aqui é menor que n de R. Vou botar menor ou igual por precaução. Tá? O número de pontos que estão aqui dentro do círculo é maior do que o número de quadrados inteiramente contidos. Tá? Porque toda vez que eu tenho um quadrado inteiramente contido, esse ponto aqui está aqui dentro. Mas eu tenho, por exemplo, essa situação em que esse ponto está aqui dentro, mas esse quadrado não está contido. Então tem mais caras aqui do que aqui. Por outro lado, se eu tenho um quadrado que tem um ponto aqui dentro, ele intercepta o círculo. Então todos os quadrados que estão contados aqui estão aqui. Que esses são os quadrados que interceptam o círculo. Então essa desigualdade vale. Se eu dividir todo mundo por R2, continua valendo a desigualdade. Só que isso aqui é a aproximação por cima da área, essa é a aproximação por baixo, com o 1 sobre R tendendo a zero. Então essas duas tendem a π. Essa aqui tende a π. Essa aqui tende a π. E essa aqui ficou no meio, ela tem que tender para π. Lindo, né? É um problema de quantidade de números no negócio, tem uma geometria. É uma das coisas legais em matemática. O matemático tem essa coisa assim de olhar, e nem sempre dá certo, mas quando dá certo é maravilhoso. Você olhar assim uma situação intrincada, um negócio assim, dizer, opa, ali tem um triângulo retângulo. Ah, Pitágoras, das poucas coisas que eu sei. Então, cada vez que você olha lá no meio da maçaroca, encontra uma soma de uma PG ou um Pitágoras, uma daquelas poucas coisas que você sabe, beleza. Entenderam essa ideia aqui? Tem o primeiro passo, né, eu dei, na verdade, no enunciado. Eu podia ter dito só isso aqui, disse, não, ó, isso aqui corresponde a essa figura. E aí, com essa figura, você já
Ok? Bom, não sei se as aulas vão ser suspensas, se elas já estão suspensas. Estão suspensas por 15 dias. Então eu vou sair hoje daqui, vou meter essa câmera dentro dessa bolsa chechelenta, vou levar um Macintosh também, vou levar para casa e, eventualmente, eu espero que vamos dizer que a universidade não feche, seja só as aulas. Aí, se não fechar, eu venho aqui filmar aula segunda-feira. Não sei, porque hoje a minha mulher não queria me deixar sair de casa. Mas, então, o curso continua. E se essa situação se prolongar, o que é bastante provável, infelizmente, sendo otimista, já que eu sou no grupo de risco, né, a gente continua via internet. Uma diretriz boa e uma meta, vamos dizer, se a situação se prolongar, porque aí vai ser difícil, a disciplina, você se manter estudando e tal, é pegar aquela lista, fazer a lista 1 e tal, para ver se está tudo bem, e pegar aquela lista 2, que tem, acho que, sei lá, 60 problemas, uma coisa assim, e fazer aquela porcaria toda. Se você souber aquilo tudo, você já está merecendo passar em cálculo 1. Né? E aí, conforme for, não sei, filmo umas aulas, eu não sei exatamente como vai ser lidar com a situação, mas vamos dar como meta, assim, resolver aqueles problemas todos lá. Para resolver eles, você eventualmente vai ter que aprender derivada, integral, todas essas coisas.